Olá turma, tudo bom? Meu nome é Henrique e hoje a gente vai começar uma série de vídeos focados no back-end. A gente vai utilizar a linguagem Node.js e vamos construir um nosso servidor para trabalhar em conjunto com o nosso front-end. Então, eu preparei uns slides aqui só para a gente entender a função do nosso back-end. Só para a gente esclarecer um pouquinho, fazer uma introduçãozinha. No nosso back-end, ele vai ter as seguintes funções. Ele tem as seguintes funções. Ele contém as regras de negócio, ele contém a conexão, ele faz a conexão com um banco e efetiva realmente o cadastro. Quem faz o cadastro é o back-end. Quem faz a consulta, a alteração, a exclusão é o back-end. Tá? Envio de e-mail, comunicações ou comunicação com web servers, autenticação do usuário, criptografia e segurança, isso tudo é de responsabilidade do back-end, tá bom? E o nosso front-end, ele vai consumir essas informações, ele vai fazer requisições para o back-end e o back-end vai executar todas essas responsabilidades. Então a gente pode trabalhar com o nosso back-end com front-end web, quer dizer, com uma aplicação web. A gente pode trabalhar com React Native, com aplicação móvel, né, com aplicação para celular, e alguns serviços externos também utilizam o back-end. O mais legal aqui é que toda esta comunicação é feita através do JSON. Então, se a gente vai utilizar o JSON para efetivar essa comunicação com o back-end, isso garante justamente essa compatibilidade com todo o front-end. Essa versatilidade de poder utilizar várias linguagens, né? Por exemplo, não só aqui está com o símbolo do React, né? Aqui é o React Native para mobile ou o React para web, mas a gente poderia estar trabalhando, por exemplo, com HTML, CSS e JavaScript puro, sem utilizar o React, tá? Então isso é uma vantagem muito boa. E uma outra vantagem é que tudo isso daqui a gente está trabalhando com o JavaScript, uma linguagem extremamente conhecida, extremamente poderosa, né? E muito utilizado pelo mercado. Então vamos lá? Vamos botar as mãos na massa? Tá? Então beleza, eu vou tirar aqui essa apresentação, vou minimizar aqui ela. E eu deixei aqui meu ambiente de trabalho, o VS Code, que vai ser a nossa IDE de programação aqui, né? Onde a gente vai digitar os nossos códigos. Eu coloquei aqui do lado direito está o meu browser, o Chrome, e o terminal de comando. Eu sei que aqui o VS Code tem um terminal integrado, né? Mas eu gosto de deixar ele aqui. Eu tenho uma tela que comporta aqui, legal para a gente poder trabalhar. Então eu deixo aqui o meu terminal aqui, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai precisar para trabalhar? Professor, eu vou começar a construir. O que eu preciso instalar na minha máquina? Deixa eu abrir aqui o meu Chrome. A gente vai precisar ter no computador, tá? Uma única aplicação instalada, que é o Node.js. Então eu vou entrar aqui no node.org, tá? E vocês vão baixar essa versão 12.18.4, é a última versão. Dê sempre preferência para a versão LTS, que é a versão que tem suporte, né? E a um longo período, e ela é mais estável, né? E recomendada para aplicações em produção, né? Aplicações para ser desenvolvidas e colocadas em produção. Beleza. Tá? No meu caso aqui, eu estou no meu ambiente, já está instalado, mas eu deixei aqui o Windows, a janelinha do Windows. Eu estou emulando o Windows aqui só para mostrar para vocês que o Windows tem um detalhezinho diferente do ambiente Mac e Linux, tá? Um detalhezinho, que é só a janela do prompt de comando, mas eu vou mostrar. Aí, para aproveitar aqui, está aqui o Node, eu já baixei para ganhar tempo, então a instalação do Node está aqui, eu vou fazer a instalação junto com vocês, tá? Então vou dar um clique duplo aqui, vai abrir o assistente, e aqui é só Next, aceitar os termos, Next. Não precisa alterar aqui local, né, localização, nada. Não precisa mexer em nada aqui, que é os pacotes, o que vai ser instalado, deixa padrão, default.
E também não precisa alterar em nada. Next, install. Muito simples, ele vai pedir permissão de administrador, né? Sim. E fazer a instalação. Eu não vou precisar nem fazer corte no vídeo de tão rápido que a instalação, é rapidinha mesmo, tá? Aqui, o que eu queria chamar de detalhe, eu já vou comentando aqui com vocês, é o seguinte, a gente usa muito terminal de comando, tá? Então, não abre aquele terminal de comando padrão, já terminou, olha só, rapidinho. Não abre o terminal de padrão, por exemplo, tem muita gente que digita aqui, ó, CMD, tá? Aí não abre o prompt de comando somente, não. Abre o Node.js Command Prompt, tá? Eu vou abrir ele aqui, ó. A janelinha aqui na barra de título tem que estar escrito Node.js Command Prompt, tá? Para você poder ter acesso aos comandos, né, do Node.js. Como que eu sei que está tudo instalado certinho? Deixa eu ver se o zoom aqui... Como é que é o zoom aqui no Windows? Tá. Olha só, como é que a gente verifica se está instalado? Digita Node, "-v", ele vai trazer a versão do Node. Se eu não tiver instalado, eu não estou tendo acesso ao Node, ele dá comando inválido, alguma coisa assim. Tá? A gente usa também o npm, que já foi instalado junto com o Node, npm, "-v", mesma coisa, ele vai trazer a versão 6.14.6. Como essa foi a última, hoje é dia 27 de setembro, tá? Então essa é a última, no meu lá deve estar até com uma versão mais antiga, depois a gente dá uma olhada, 12.18, depois a gente verifica quanto que está no meu aqui. Outra maneira, qual a versão do Mac aqui? Outra maneira de chegar nesse terminal também é aqui, ó, clicar na bandeirinha do Windows, né, no iniciar, Node.js e aqui, ó, Node.js Command Prompt. Esta é a janela que deve ser aberta para poder trabalhar, tá? Node, "-v", beleza, certinho, tá? Deixa eu minimizar aqui, eu não vou usar o Windows, vou usar o meu Mac. E aqui, ó, Node, "-v", a 12.14, lá era 12.18, se não me falha a memória. Aqui é 12.14, beleza. Não faz, por enquanto, isso não vai fazer diferença para a gente. Para começar o projeto, eu vou criar uma pasta aqui para o projeto. Então, vou dar o mkdir, tá? Já estou aqui dentro do meu desktop. Então, estou na minha pasta desktop. Eu vou dar aqui mkdir server app, tá bom? Então, só estou criando a pasta mkdir. No Windows vai ser md server. A gente precisa saber entrar numa pasta, sair numa pasta, usar os comandos de terminal, tá, gente? Não tem como, né? A galera da área de desenvolvimento tem que saber isso daí. Beleza, criei aqui a pasta, tá? Eu vou até arrastá-la para cá, só para vocês verem, ó. Ela foi criada aqui, ó. Não tem nada dentro dela. Beleza. Tá? Professor, poderia ter criado ela aqui no nova pasta, botão direito, né, na área de trabalho? Pode, mas você vai ter que entrar depois de qualquer jeito, vai ter que acessar essa pasta via terminal. Então não dá para fugir totalmente do terminal não, tá? Então, por exemplo, agora para eu iniciar o servidor, a minha aplicação, eu vou ter que entrar na pasta server app, tá? Agora eu estou dentro da pasta server app e eu vou dar o comando para iniciar o projeto. O comando é npm. O npm, gente, vem... Por que é npm? É o Node Package Manager, tá? É o nosso gerenciador de pacote do Node.js, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O npm init -y. -y porque ele já responde uma série de perguntas que o Node vai responder automaticamente, ele vai assumir respostas do tipo padrão para inicialização do projeto. Então, eu vou dar aqui, ó, Enter, criou o meu projeto, esse arquivinho aqui, ó. Se a gente for verificar agora dentro da pasta, a gente tem esse arquivo, que é o package.json. A gente vai ver ele agora aqui dentro do projeto. Eu posso digitar aqui, ó, no terminal, code. Tá? Ele já vai iniciar o meu projeto. Ele abriu outra tela do Node ou ele abriu aqui? Abriu aqui, ó. Beleza.
Não, esse daqui é um antigo, deixa eu ver, atualizar. Ah, abriu aqui, ó. Essa daqui é ele já iniciou o projeto aqui, abriu o projeto, a pasta está vazia, né? Só tem o arquivinho package.json, tá aqui o arquivo package.json. Se vocês quiserem também, eu vou fechar aqui, ó, dar um close folder, fechar aqui a pasta de projetos, tá? Fechar até esse arquivo aqui, ó. E vocês podem também arrastar aqui a pastinha do projeto, que está aqui na área de trabalho, para cá. Vai ficar também lá só com package. Então aqui, ó, essas informações que apareceu aqui, ó, já está aqui, né, quando a gente acessa o package.json. Então tá certinho aqui todas essas informações que a gente vai mexendo nela aqui no decorrer dos vídeos, tá? No decorrer do curso. Bem, vamos lá. A gente vai precisar de dois componentes, que é o NodeMon, que ele reinicia o servidor quando a gente altera alguma coisa, tá? Quando a gente altera algum código, altera alguma funcionalidade do servidor, ele detecta e restarta o servidor. A gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês. E vamos usar o Express, que é um micro framework, tá? Para trabalhar com Node. Então, como é que a gente adiciona esses módulos dentro do nosso projeto? O nosso projeto está vazio, só tem esse package.json aqui. A gente vai utilizar o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, e vamos fazer o seguinte, npm install, tá? Eu vou instalar primeiro o NodeMon, né? O NodeMon, não o Node, o NodeMon, que é o módulo responsável por restartar o servidor automaticamente. Então tá aqui, ó, tá? Vou subir essa telinha um pouquinho, aqui, ó, install, npm install NodeMon, beleza? Ele baixa, tem que estar conectado à internet, tá? Então ele baixa os arquivos e instala o NodeMon. Se vocês repararem aqui, ó, apareceu dependências do meu projeto. Então agora eu não instalei o NodeMon. Ele passou o meu projeto passou a depender desse módulo que eu incluí no projeto. E apareceu também a pastinha Node Modules, onde tem os módulos do NodeMon, tá bom? Beleza. Agora a gente vai adicionar mesma coisa, tá? Só que a gente vai adicionar acho que eu desci muito a tela aqui, ó. A gente vai adicionar aqui o Express, tá? Então, npm install Express. Ele vai fazer o download e vai fazer a instalação do Express aqui no nosso projeto. Então, aqui, ó, apareceu o Express aqui. Beleza, show de bola, bem instalado. Não vou ter problema, tá bom? Bem, então agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora vamos começar, propriamente dito, a criar o nosso projeto. Eu vou clicar aqui, ó, na raiz do meu projeto, né, aqui no nosso Explorer. Eu vou clicar aqui nessa parte onde a setinha do mouse está balançando. Eu vou criar uma nova pasta na raiz, que eu vou chamar de SRC. Aqui dentro da pasta SRC vai conter todo o nosso código, tá? Vai praticamente conter todo o nosso código. Dentro da SRC eu vou criar um arquivo chamado server.js, aonde vai ser a nossa aplicação propriamente dita, tá bom? Bem, vamos começar a programar agora. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar vou importar o Express, né? Então vou colocar aqui const express, tá? Vou dar um require. O require ele é igual, require é o comando para importar, então eu vou colocar require e aqui eu vou importar o Express, que é o que nós vamos utilizar aqui. Maravilha, tá? E vou criar agora a nossa aplicação propriamente dito, que é o const app, tá? Igual a Express, que eu acabei de importar. Criei a minha aplicação. Fica melhor aqui, vou dar um espaço aqui entre o igual e o é. Maravilha, eu já tenho aqui a minha aplicação, né? O que vai ser o app, ela é a aplicação propriamente dita. E eu vou criar agora uma rota para essa aplicação, tá? Vocês já vão entender o que é rota. Eu vou criar aqui um get, vou criar uma rota para a raiz do meu servidor, então vou colocar aqui o barra, vocês já vão entender isso aqui muito bem. E aqui a sintaxe desse comando, ele funciona assim, ó, é o rec
vírgula, has, tá? Hack has. E isso, na verdade, isso aqui é uma arrow function. E aqui eu tenho as minhas chaves e o ponto e vírgula aqui no final, tá? Dentro da chave, a gente vai programar o que vai acontecer quando eu fizer uma requisição do tipo get para a raiz do meu servidor, tá? Bem, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar uma mensagem aqui no console, eu vou colocar aqui, ó, console.log, para dizer, para mostrar só uma mensagem no terminal, para dizer que o servidor foi acessado. Então eu vou colocar aqui, ó, já coloquei aqui, né? Agora aqui eu vou colocar, ó, servidor requisitado, tá? Só que quando eu faço essa requisição, eu tenho que responder. Uma requisição, gente, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou no back-end, o back-end fica esperando requisições do front-end. O front-end faz uma requisição. O back-end tem que mandar uma resposta para o front. Essa resposta vai, né, através do return. Então, eu vou dar um return. Aqui eu não tenho o hack de requisição, é onde eu vou receber a minha requisição. E o res é onde eu vou fornecer a resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a resposta, a res.send, eu vou mandar uma resposta, vou colocar assim, ó, só para aparecer na tela, resposta do servidor, tá? Resposta do servidor. Beleza, criei a minha aplicação aqui, tá? Agora, eu tenho que colocar essa aplicação para funcionar. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar, a minha aplicação não é a app que eu criei aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o app.listen, eu vou pedir para ele ficar escutando a porta 3344, tá? Poderia ser a 3333, poderia ser a 3334, desde que essa porta não esteja sendo utilizada pela máquina, né? Pelo computador, não tem importância. Então, o listen, a primeira informação, o primeiro parâmetro aqui é a porta que eu vou escutar, e a segunda aqui eu vou usar uma arrow function, e eu vou colocar uma resposta no console, né? Para informar que o servidor startou, que o servidor está funcionando. Então, eu vou colocar aqui, ó, um console.log, tá? Opa! Pressionei alguma coisa aqui. Vamos lá, console.log, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui servidor on, tá? Deixa eu ocultar aqui o browser para ficar melhor para vocês verem. Servidor on rodando na porta, porta 3344, tá? Vou colocar aqui 2 exclamações e um ponto e vírgula. Ponto e vírgula no final da linha. E o ponto e vírgula. Vamos ver, beleza. Fechei ali o console. Eu acho que agora está tudo certinho. Vamos testar, né? Vamos testar. Como é que agora eu inicio o meu servidor? Vou dar um clear aqui, ó, no terminal. Aqui no terminal. Vou dar um clear, vou limpar a tela. Se vocês estiverem no Windows, poderia dar clear, poderia dar um CLS. Beleza, então, gente, agora a gente vai testar a nossa aplicação. Então, para a gente testar a nossa aplicação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu estou aqui no nosso terminal, eu já dei o clear, né, para limpar, e a gente vai testar com o comando node. O nosso servidor aqui, ele não está na pastinha src, o nosso arquivo principal, o server.js, não está na pastinha src. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte, node src, tá? /server. Eu não preciso colocar .js porque o Node já procura automaticamente o server.js, tá bom? Se eu quiser colocar, posso colocar aqui .js, mas na verdade eu não preciso disso. Então eu vou deixar sem. Startei, apareceu já aqui, executou servidor on, rodando na porta
3344, já apareceu uma mensagem aqui que o servidor está rodando. Aqui no meu terminal, se eu acessar agora, aqui no terminal o localhost, tá? A porta, agora tem que acessar a porta que o servidor está escutando, que é o 3344, tá? Ele vai aparecer resposta do servidor, tá vendo? Que é a resposta aqui, o return, e no console aparece aqui, ó, servidor requisitado, quer dizer, houve uma requisição para o meu servidor, tá? Show de bola. Então, toda vez que eu acessar este servidor, ele já me responde de certa forma, né, uma mensagem na tela, e no console aqui, que é onde o servidor está rodando, ele exibe uma mensagem. Legal, né? Servidor requisitado. E só para a gente exemplificar aqui rapidamente, olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, vou construir outra rota. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó. E vamos imaginar agora que, antes disso, né? Deixa eu até fazer um teste antes de salvar, ó. Eu estou acessando a raiz. Se eu acessar aqui barra, por exemplo, produtos, ele vai dar a mensagem cannot get produtos, quer dizer, o servidor respondeu, né? Ele falou, ó, não existe essa rota, não conheço essa rota produtos. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colar aqui e vou criar aqui o produtos, né? Então, agora eu vou trocar só essa mensagem aqui para a gente diferenciar para produtos, tá? Só para a gente exemplificar. Bem, salvei, tá? Agora eu vou mostrar o NodeMon. Repare que se eu continuar acessando produtos aqui, ó, ele ainda continua atualizando, ele continua falando, não conheço a rota. Você fala, poxa, mas eu já criei ela aqui. Mas o servidor não está rodando? Sem o NodeMon, eu teria que parar o servidor e reiniciar o servidor. Parar com Ctrl C, a gente para o servidor com Ctrl C e reiniciar. Ó. Por exemplo, parei, vou dar repetir o comando, né, o node src server, e agora, se eu atualizar, ele vai falar resposta do servidor produtos para produtos que está aqui em cima. Só que isso é chato, né? Toda hora que você alterar, poxa, tem que vir aqui para Ctrl C e Node de novo para startar. A gente pode fazer isso dando Ctrl C, né? Deixa eu parar o servidor de novo aqui, e startando, em vez do Node, startar com o Node Mon. A gente não já adicionou? A gente já fez isso, ó. Só colocar Mon aqui, ó. Ele starta um pouquinho, a gente vê essa diferença do start aqui, ó. Opa, Node Mon, né? Eu escrevi não, é Mon. Node Mon, tá? Ele vai startar, show, e exibiu a mesma mensagem, que é claro, né? Ele executou o código aqui, tá? Só que agora, gente, ó, o servidor está funcionando, está respondendo. Vamos acessar a rota raiz só para fazer o teste, ó. Beleza, resposta do servidor, que é a primeira, né? Mas agora, ó, se eu colocar aqui, só para a gente ter um teste, você vai verificar que ele vai restartar aqui automaticamente na hora que eu salvar. Ó. Eu vou alterar aqui resposta do servidor, rota, vou colocar aqui, ó, rota, ou na verdade, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui 3 exclamações, só para exemplificar aqui, ó, tá? Que não tinha, né? Só que agora eu vou dar o Ctrl S. Na hora que eu falar já, né? Ou falar agora, vai ser o momento que eu salvei, essa bolinha vai sumir e você vai perceber que aqui no terminal ele vai atualizar automaticamente, ó. Agora, olha lá, restartou o servidor, tá vendo? Ó? Restarting, né? Restartou as mudanças, né, no servidor. E agora, se eu atualizar aqui agora para produtos, produtos, ele vai aparecer essa resposta com 3 exclamações. Beleza, show, funcionando. Moçada, deve ter ficado um pouquinho longo por causa da nossa primeira aula de introdução, mas já temos um servidor funcionando. Nas próximas aulas a gente vai organizar melhor as pastas, criar novas rotas, acessar banco de dados, fazer cadastro, consulta, alteração e exclusão, tá bom? Preparar o servidor para o front-end. Galera, obrigado. Qualquer coisa, volta, assiste outras vezes, tá? Fiquem com Deus.